Moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de Grêmio e, na verdade, recuperar uma história que foi colocada depois do jogo do Grêmio contra a equipe do Bahia e trazer alguns detalhes que eu tenho informação, muita gente não viveu isso de dentro, eu vivi e eu posso trazer para vocês um pouco mais de detalhes sobre a questão das caixas de som no episódio do Ronaldinho. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Quando terminar o vídeo, passa lá na KTO.com. Faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá acabando a rodada do Campeonato Brasileiro, mas não tem problema. Meio da semana já tem mais rodada aí, então tem muita coisa para apostar lá na KTO.com. E a partir disso, claro, fazendo teu cadastro e fazendo tua aposta, já começa a brincar, porque é lá na KTO que a diversão acontece. Então vai lá, KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vamos lá, moçada. O Renato resolveu, na coletiva após a vitória sobre o Bahia, dar o primeiro nome, né, daquele jornalista que ele, ou comentarista, enfim, que ele quer dar os 5 minutos de fama, como ele está dizendo. Então ele falou do César Cidade Dias, um cara que eu tenho uma relação, né, até certo ponto, que eu acho, não é amizade, mas assim, tem uma relação muito boa com o César Cidade Dias. E ele falou do episódio das caixas de som, lá no Ronaldinho. Quando eu comecei o canal aqui, eu gravei um vídeo lá atrás, mas vocês não vão lá atrás buscar, então eu vou contar de novo essa história aqui para quem está chegando agora aqui no canal. Porque eu vivi de perto o episódio do Ronaldinho, não, é claro que não dentro do departamento de futebol, como o César Cidade Dias viveu, mas eu estava dentro do departamento de comunicação e todos os dias nós nos reunimos para definir as estratégias de comunicação para um provável e possível anúncio do Ronaldinho como reforço do Grêmio lá em 2011. Então eu vivi de pertinho e conheço muito bem essa história e pouca gente conhece essa história como eu conheço. Então vamos lá. Então o César não falou muito porque ele não sabe. O César não sabe como aconteceu a história das caixas de som. Ele sabe do processo da negociação com o Ronaldinho. Da história da caixa de som, quem sabe sou eu vou contar aqui essa história para vocês. Porque no momento em que Antônio Vicente Martins, José Simões, César Cidade Dias, enquanto eles negociavam com o Ronaldinho para ele vir para o Grêmio em 2011, nós, do Departamento de Comunicação e Marketing do Grêmio naquela época, e chefiados pelo Paulo César Verardi, nós nos reunimos todas as manhãs. E eram reuniões longas, 2, 3 horas reunidos, para definir o que ia acontecer. Paulo César recebia as informações do Departamento de Futebol e, a partir disso, nós traçávamos as estratégias daquilo que nós faríamos com relação à apresentação do Ronaldinho. A nossa função era essa, a apresentação do Ronaldinho como reforço do Grêmio. Como é que nós trabalharíamos essa questão do Ronaldinho como reforço do Grêmio? Até que chegou o ponto de definirmos a questão do som. Definimos questão de bandas que fariam o esquenta, né? Traria o público para dentro do Olímpico. Já tínhamos definido questões de luz, né, da iluminação do Olímpico, como é que seria. Tínhamos definido a questão da transmissão, porque como nós havíamos criado a TV do Grêmio, nós tínhamos toda uma estrutura que nós tínhamos construído para aquilo, nós também precisávamos da questão de som. E em uma determinada reunião, quando estava quase tudo encaminhado, nós chamamos o André Grando, que até hoje ele é o responsável pelo sistema de som lá da Arena, o André Grando, chamamos para que ele nos dissesse, olha, vai ser possível nós termos um sistema de som interessante, importante, para uma apresentação como a do Ronaldinho? E o André nos relatou o seguinte numa reunião. Ele disse, olha, eu vou trocar todo o sistema de som do Olímpico. Então eu estou preparado para trocar o sistema de som do Olímpico. As caixas que estão aqui, elas não vão ficar. E aí nós falamos para ele, olha, não tem tempo para isso. Nós precisamos testar porque se tudo acontecer da maneira como a gente está prevendo, como o departamento de futebol está trabalhando, o Ronaldinho pode ser anunciado entre amanhã e depois de amanhã. E ele disse, olha, eu preciso testar as caixas primeiro. E foi o que aconteceu. Só que uma pessoa contratada pelo André Grando para colocar as caixas de som,
resolveu levar uma caixa de som até o meio do campo. E foi nesse momento que o repórter Cristiano Silva, à época ele não estava na Rádio Guaíba, ele estava no site Terra, Marinho Saldanha foi outro que apareceu no meio do caminho e viu este funcionário fazendo este teste com a caixa de som no meio do gramado. O teste era para ter acontecido, mas não no meio do gramado. O teste era para ter acontecido no entorno, mas um funcionário resolveu fazer esse teste lá no meio. E aí aconteceu tudo isso. Porque o pessoal viu, teve acesso ao campo, fez as fotos, e aí, a partir disso, o presidente Paulo Odoni, na época, ficou muito irritado, mandou tirar as caixas de som de dentro do gramado, mas aquelas caixas de som, elas permaneceram no Estádio Olímpico durante toda aquela temporada de 2011, porque foram as caixas que a empresa, a equipe do André Grando, colocou para fazer a troca. Foi a caixa de som que foi utilizada durante toda a temporada. Mas é claro que, por um descuido, ou sei lá por que, aquele funcionário levou aquela caixa de som até o meio, foi um momento que todo mundo viu e acabou fazendo o registro, que seria a caixa de som para o anúncio do Ronaldinho. Aquela caixa de som, na verdade, ela permaneceu lá durante toda a temporada de 2011, porque era o novo equipamento que a empresa contratada pelo Grêmio estava colocando para o sistema de som. César Cidade Dias, que era diretor de futebol do Grêmio na época, e que foi alertado por mim, numa sexta-feira à noite, que o Ronaldinho estava negociando com o Flamengo. É verdade, essa história nunca foi contada. Então estou contando ela para vocês agora. Porque o César Cidade Dias estava reunido com a direção do Grêmio, esperando o Ronaldinho chegar em Porto Alegre, quando eu fui alertado por Luciano Rola, que hoje trabalha na Grêmio Rádio, e por Mr. P, Everton Cunha, que seria o mestre de cerimônias da nossa festa. E o Mr. P foi quem me alertou, olha, tô vendo no Sport TV, tá acontecendo alguma coisa, ele tá negociando com o Flamengo. E a partir disso eu alertei o César Cidade Dias, e aí eles conseguiram entender o que estava acontecendo. Então eu participei também dessa história, apesar de muita gente não lembrar, não citar, mas está aqui a verdade, né? Eu participei dessa história também, das caixas de som, da história do Ronaldinho. Contei para vocês isso aqui, de tudo que eu sei dessa história envolvendo a tentativa, na verdade, de vinda do Ronaldinho para o Grêmio. Então é um domingo que eu queria estar falando, na verdade, da vitória do Grêmio, o Grêmio brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, mas já que o assunto é esse, o assunto é contar essa história. Só conta a história quem tem história para contar. Eu vivi essa história de perto e estou trazendo para vocês aqui no canal, e a verdade é essa que eu acabei de contar. Vamos lá, moçada. Seguir contando muita história para vocês por aqui. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.